Gente, só um minutinho, só dar um oi aqui, pessoal aqui do Instagram, dá um oi aqui pro pessoal pra... Beijo. E aí, pessoal? Edu, e aí? Qual a sua impressão, assim, até agora? Muito bom, né? Aqui a gente não só tá levando a verdade, mas a gente tá criando multiplicadores, né? Vem pra cá, Bia. Senta aqui, ó. Não, legal. A gente está falando com os formadores de opinião europeus, né? Além de criando conexão, levando a verdade, tudo isso. Então a gente vai voltar para casa e as pessoas que estão aqui, elas vão continuar repetindo aquilo que nós estamos falando. Aqui, gente, vocês não têm noção. Todos eles estão ligados no Twitter Files Brasil. Todos. O Elon Musk, ele tem feito assim uma ajuda tremenda, uma economia de força, porque uma coisa, com todo respeito, é eu, a Bia, o Marco Antônio, né, o Polon, o Salles, uma coisa é a gente sair daqui do Brasil, levando a verdade aí pra fora. Outra coisa é simplesmente o cara mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, na rede dele, levar essas verdades. Ele está trazendo fatos que todos nós aqui já suspeitávamos que ocorria. Eu, por exemplo, né, eu ficava indignado quando alguém vinha me contar, ou às vezes tinha um problema na rede social, e tinha lá, você foi bloqueado, ou tem que deletar o post por causa da nossa política interna. Eu ficava querendo até saber qual post, por qual política interna, qual ponto, e nunca falavam. O Elon Musk está dizendo agora que isso daí ocorria porque o Alexandre de Moraes pedia para que políticos, jornalistas e usuários fossem censurados e não soubessem que essa ordem estava partindo dele. Não podemos ser também, né, hipócritas, e o Elon Musk tem que provar isso. E agora, né, Marco Antônio, desde ontem veio o chamamento do Congresso americano, não é isso? Solicitação do Congresso americano, ele falou centenas, talvez milhares de documentos pertinentes ao Twitter Files que vão ser expostos a partir de agora também no Congresso americano. Então o levantamento está sendo feito. O negócio ele está tirando o pessoal do Brasil, porque senão a turma dele vai presa lá, os funcionários dele vão presos. Isso é um escândalo sem tamanho, isso é um escândalo gigantesco, que mostra uma afronta enorme à democracia, né? Às regras de liberdade de expressão e de um ambiente, proteção de dados, e de um ambiente de igualdade. Eles não falam tanto em igualdade, a esquerda não fica pregando igualdade para quem, cara pálida? Eles querem calar os conservadores e usam os meios mais sujos possíveis para isso. Eu acho que é importante também a gente expor o fato de que a Globo, a CNN, essas empresas de comunicação entraram numa guerra em favor do autoritarismo. Eles estão do lado da censura e eles estão defendendo isso todos os dias. Então é muito importante a gente furar as bolhas para que as pessoas entendam que a luta é completamente assimétrica. É a gente com as nossas redes sociais contra a Globo que chega em milhões de brasileiros. Por isso que eles querem censurar as redes. Eles chamam que eles falam de regular, gente. Não é regular, é censurar, tá? Eles usam umas palavrinhas, né, para mostrar, não, nós somos a favor da liberdade de expressão, mas tem que ser regulado. Regular é censurar, não falar o português correto, tá? Porque quando alguém ofende alguém, comete um crime que já está previsto aí no nosso Código Penal, calúnia, injúria, difamação, a pessoa vai responder por isso. Agora, não pode ser previamente, você já achar que a pessoa vai cometer um crime e calá-la, isso é censura. E lembrando a vocês que tudo isso que está acontecendo, o Elon Musk, ele comprou o Twitter no meio da eleição brasileira. Então essas ordens para censurar jornalista, parlamentares, né, tudo isso que ele está falando é da eleição brasileira, né, outubro de 2022 para cá. Só para lembrar isso daí para vocês. E mais o que? Débora, deputada estadual da Amazonas, Menezes. Estamos aqui para continuar a missão que a gente começou em Washington e muitas pessoas a gente ouve falar, né? Nossa, mas não tá dando certo, como assim? Porque vocês estão falando fora exatamente porque a nossa voz é calada quando a gente tenta falar dentro do nosso próprio país, dentro dos nossos parlamentos estaduais também. E aqui, além das pessoas estarem acompanhando após os últimos acontecimentos do Elon Musk, a gente pode fazer com que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo no nosso país, debatam sobre isso e continuem replicando essa verdade agora, que de fato o nosso país não é mais uma democracia, mas a gente vai trabalhar duro para que ela volte a ser. Isso tem um aspecto jurídico bem interessante. Eu sempre, quando eu comentei eleições, eu sempre falava que eu não ia tratar das maquininhas mágicas, não só porque quem falar disso no Brasil vai ser preso, mas porque eu não tenho conhecimento técnico sobre informática.
Mas conhecimento jurídico eu tenho, fui professor de Direito Constitucional por muitos anos, tenho 20 anos de advocacia no meu portfólio, e a função do TSE, no caso, nas eleições, é garantir a paridade de armas. E o que está acontecendo com esses documentos que estão vindo à tona? Há indícios fortíssimos de que houve um desequilíbrio na perseguição de posts e manifestações do nosso lado, em favorecimento a eles. Isso é muito grave. Isso vicia um processo eleitoral. Isso efetivamente coloca em risco a democracia e isso levanta a lebre para todos os players internacionais de que o Brasil jaz numa ditadura e que o processo eleitoral pode ter sido fraudulento por conta do desrespeito à paridade de armas, não só em relação àquele negócio das rádios, mas agora também em relação a toda essa perseguição da internet. E tem um aspecto interessante, não por acaso, quando a Folha de São Paulo solicitou informações das redes do TSE sobre o que foi retirado do ar e por que eles colocaram sob sigilo. Eles colocaram sob sigilo. Então nós precisamos urgentemente ter acesso a isso aí, e agora o Elon Musk fazendo isso nos Estados Unidos vai nos dar acesso a esse material, porque isso sim, independente da forma em que se deu a eleição, o instrumento que se deu a eleição, isso sim pode macular e viciar o processo eleitoral. Isso aí, Coronel Ulisses, e aí, o que está achando de tudo isso aqui, dessa nossa viagem? Na verdade, nós estamos dando continuidade àquela primeira viagem que nós tivemos em Washington, onde inclusive nós não somente denunciamos para a imprensa internacional e para a comunidade internacional os desmandos, a questão